Olá, na Feira Livre da Avenida Raul Alves, que tinha ao lado da banca, que hoje está sendo removida, eu quero lembrar de algumas figuras que ali laboravam no tempo da minha adolescência. Dentre elas, o seu Antônio Cachorro Quente, pai do meu colega Antônio Valdo, o seu Louro, que vendia cereais, Zé Medrado Priminho também, que vendia cereais, Hugo Medrado, que vendia cereais, Ulisses Mendes, o famoso Batata, árbitro de futebol da LDJ, que vendia cereais juntamente com o seu pai, o seu Gabriel, e tinha o mais conhecido deles, que era Priminho, Cícero Priminho, que vendia remédios para tudo na sua banca. Ele usava umas correntes, uns patuás, e Priminho foi o meu primeiro professor de inglês. Quando chegavam os clientes na banca dele, ele falava: "How are you, my friend? I fine, thank you." E eu comecei a aprender o inglês ouvindo Priminho. Segundo mamãe, que o conhecia desde a juventude, ele havia trabalhado em um cinema que teria funcionado em Juazeiro, o Cine Glória, e pegou gosto pela língua inglesa, tanto que ele falava muitas frases na língua de Shakespeare. Também tinha a banca do seu Antônio Corujão, que vendia também artigos de palha e remédios. Tinha um cidadão também chamado Garçom, que vendia passarinha frita. E na feira eu trabalhei como vendedor de laranja para um pessoal de Alagoinhas, que toda semana levava até 2 caminhões de laranja para ser vendido em Juazeiro. E também em Sobradinho. Dormi muito ali em Sobradinho, lá no Cai Duro, na feira do Cai Duro, embaixo da lona do caminhão, para vender laranjas. Mas também, lá na feira de Juazeiro, eu trabalhei vendendo numa banca de miudezas e de artigos em geral, que vendia também livros e revistas usadas. Era do seu João. Seu João, ele era evangélico, mas ele gostava de tomar umas cachaças, né? E ficava embaixo da banca, dormindo, enquanto eu tomava conta da banca. E o pai dele, seu Elias, que também era evangélico, ficava ali muito puto, desesperado com o seu João. Mas tudo bem, eu vendia direitinho ali, entregava o dinheiro direitinho, certo? Ali também eu comecei a ler vários livros, principalmente tomei gosto pela leitura do livro de Tex Willer. O primeiro livro que eu li de Tex foi Navajos em Pé de Guerra, foi lá na banca de seu João. Eu vendia direitinho, dentro da minha honestidade, e entregava todo o dinheiro aí na boa. Também, quando eu ficava tomando conta da laranja, vendia, nunca faltou nada. E disso eu me orgulho bastante, pois os meus pais souberam me educar, dentro da honestidade, certo? E lembro também de Batata gritando, chamando os clientes para comprar lá feijão, arroz e cereais na banca do pai dele, na barraca do pai dele. Então, era dessa feira que funcionava na Avenida Raul Alves, que eu queria lembrar, e também tinha um personagem chamado Seu Elias. Esse era carregador das bancas, pois a feira começava praticamente na quinta-feira, pois ali a rua era fechada, que começavam a posicionarem as bancas para o pessoal trabalhar. E ficava a Avenida Raul Alves interditada até o sábado de noite, quando o pessoal da prefeitura ia fazer a limpeza, lavar a rua e recolher o lixo, né? E esse seu Elias, a gente chamava ele de Quasímodo, pois ele parecia com aquele personagem lá da Catedral de Notre Dame. E ele era quem encarregava as bancas e ajeitava para o pessoal. Inclusive eu também ganhei muito dinheiro, pois minha mãe tinha um terreno do lado da feira e eu guardava a banca do pessoal em troco de algum dinheiro para que eles depois usassem essa banca. Era
um tempo complicado ali na feira. Tinha muita coisa ali, era prostituição, era vendedor de remédio para tudo, de banha do peixe-boi, era o peixe elétrico ali dando choque em todo mundo, era o vendedor de sorvete, era o sanfoneiro, era o violeiro, era o repentista. Ela entende tudo naquela feira ali. E a gente, nela, começa a conhecer a alma humana. Tinha maluco ali, era aquele Miguel doido jogando pedra no pessoal. Eu lembro que quando eu pegava carreto na feira, meu melhor cliente era o senhor chamado Zé Roberto do Bode Assado. Eu já ficava esperando quando ele chegava com a rural dele. Ele tinha uma rural, era bicolor, era verde cana e branca. E eu ficava esperando, ele fazia a feira, eu acompanhava ele com o meu carrinho lá, e depois levava para a rural dele lá, e ele me pagava direitinho, e me dava até um dinheiro a mais. Depois eu soube que ele foi assassinado, né? Que Deus o tenha, mas ele era, pelo menos para mim, ele era uma boa pessoa, era uma pessoa honesta, certo? Então, ali também na feira, a gente lembra que o esgoto corria a céu aberto, incomodando ali os feirantes, né? Porque aí a falta de higiene era também um assunto grave, né? Quando chovia, a rua alagava toda ali, e era melancia, laranja, tudo boiando ali. Barraca sendo levada, e o pessoal ia encontrar as barracas lá no final do pontilhão da rua Santo Antônio. Então, é desse tempo que eu queria lembrar, né? Daquele barulho da feira, dos alto-falantes que aconteciam ali ao pé da banca, e que isso fique registrado na história, as memórias que eu tive daquela feira ao pé da banca durante a minha adolescência. Peço que curta o vídeo, se inscreva no meu canal. Eu sou Dom Benedetto. Valeu!